Nós estamos no LAC Concursos, eu sou Rodrigo Belmonte e agora a gente vai conversar sobre Seguridade Social. Disposições gerais da Seguridade Social. Seguridade Social é um assunto inserido na última parte da Constituição da República, que é a ordem social. Onde é que eu encontro esse assunto todo? Aqui, no artigo 194 ao 195, a gente fala das disposições gerais da Seguridade Social. É uma introdução do assunto. E olha o que nós vamos tratar agora. De acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 194, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então eu tenho um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Para quê? Para promoção, proteção da saúde. Mas não é da tua saúde enquanto indivíduo. Não, é da saúde coletiva, para todos. Da previdência. Não é a tua previdência enquanto indivíduo que vai fazer um investimento financeiro para assegurar para você e apenas para você uma velhice tranquila. Aqui a previdência é de caráter social. Por isso que ela é de um sistema compartilhado, né? Não é um sistema de contribuição individual. É um sistema de contribuição compartilhada. O que eu contribuo na Previdência não é só para minha aposentadoria, é para minha e de milhares de pessoas. Tá sacando por que nós temos tanta dificuldade para falar de Previdência? Porque o dinheiro que você deposita todo mês para a Previdência, ou o teu empregador deposita no teu lugar, não é só para você. É para você e para uma infinidade de outras ações públicas vinculadas à saúde, à assistência social e à previdência. Vou te dar um exemplo basicão. Parte do dinheiro da sua contribuição previdenciária é destinada à assistência social, leia-se Bolsa Família. Sim. Leia-se transporte coletivo escolar. Leia-se Lei Orgânica da Assistência Social. Existem pessoas nesse país que trabalham a vida inteira para se aposentar e receber como aposentadoria um salário mínimo. Exatamente. Trabalharam e contribuíram durante toda uma vida para no final da vida receber um salário mínimo. Esse é o argumento do Estado. Você precisa de um mínimo existencial para manter a sua dignidade ao final da sua vida. Por isso a Previdência é tão importante. Acontece que do outro lado existe um exército de pessoas no Brasil que nunca contribuíram ou que contribuíram muito pouco. E chegaram na velhice em situações miseráveis, sem dinheiro, mas não contribuíram. Eles vão ao INSS e pedem o quê? Não, eu quero uma aposentadoria. O INSS fala, não posso te dar aposentadoria porque você não contribuiu o suficiente para receber uma aposentadoria. Duro isso, triste. Idosos, abandonados e sem recurso. E o que o Estado faz? Assistência social. Idosos em condição de miserabilidade podem solicitar ao INSS um benefício de assistência social, que é uma prestação continuada. O que é uma prestação continuada? Todo mês ele vai receber um recurso de valor mínimo de um salário mínimo. Você percebe que a balança começa a pesar de forma desequilibrada? Eu tenho que contribuir toda uma vida para receber no final da vida um salário mínimo. E aquele outro ser humano que não contribuiu porque não quis, ou porque não podia, ou porque não teve condição, não interessa, mas ele não contribuiu. Ele vai ter acesso, por essa legislação constitucional e pela Lei Orgânica da Assistência Social, ele vai ter acesso ao mesmo um salário mínimo que eu tive que contribuir a minha vida toda. Por que isso? Porque a tua contribuição previdenciária, a minha contribuição previdenciária vai pagar essa conta. Aí vem a repartição do produto econômico. Esse é o sistema de ordem social estabelecido pela Constituição Federal. Pô, cabeça, mas isso é péssimo. Não sei se é péssimo. Não sei se é bom. Para dizer isso, nós precisaríamos entender toda uma situação do país e que não está ao nosso alcance de dizer isso. Não está. O que a gente precisa entender agora é que parte das regras constitucionais é voltada para a saúde pública, parte é voltada para a previdência social e parte é voltada para a assistência social. E você contribui efetivamente para isso.
Talvez se o sistema fosse gerido de forma proba, honesta, tivesse grana para todo mundo. Mas não é. Não é. O que tem de fraude aqui na assistência social é algo assustador. Muito assustador. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. Beleza? A Seguridade Social, que eu vou chamar daqui para frente de SS, tá? Seguridade Social compreende, isso é segundo o professor Pedro Lenza, né? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativas do poder público e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência, à assistência social, sobressaindo seus princípios orientadores e as formas de seu financiamento que passam a ser indicados. A indicação do financiamento da Seguridade Social é indicado na própria Constituição. Para que isso? Para evitar que o legislador mexa nesse dinheiro por um simples ato legislativo de uma lei ordinária, por exemplo. E aí o dinheiro iria para outro canto, talvez para pagar a verba de gabinete dele, para garantir que ele tenha acesso a um jato, que ele possa transitar pelo país inteiro sem precisar pagar um centavo por isso. Por isso que essa regra foi parar na Constituição. Não precisaria. A linha de financiamento da Seguridade Social não precisaria estar na Constituição. Mas está por uma segurança social, uma segurança jurídica social. Observação importante, a competência legislativa sobre a Seguridade Social é privativa da União. E aí eu quero te chamar a atenção. Seguridade Social, para legislar sobre isso, a competência é da União. Agora, a Previdência não. A Previdência é concorrente. A Previdência é da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Fique esperto, porque isso vai cair na sua prova. Anota aí, pode anotar. Vamos, pega a canetinha e faz a anotação aqui do lado. Na verdade, você vai pegar a canetinha e marca texto, que está aqui, ó. A competência legislativa sobre a SS, Seguridade Social, é privativa da União. Agora, a competência legislativa para a Previdência, ela é concorrente da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente. São objetivos da Seguridade Social. Meu amigão, bonitona, eu vou te pedir um favor agora. Largue a sua canetinha, fique só com o seu fone de ouvido ou preste atenção no que eu vou dizer. Não anote nada, só escute, por favor. A primeira coisa que eu vou te falar é que você precisa entender e gravar. Esses objetivos também são chamados de princípios da Seguridade Social. Na Constituição, eles constam como objetivos. Mas boa parte da doutrina chama isso de princípios da Seguridade Social. Tudo bem, não interessa agora o nome que nós vamos usar. Interessa que você tem que saber que isso pode cair na tua prova como objetivo ou como princípio. Eu disse para você não pegar caneta. Não pega a caneta. Porque eu quero que você faça uma leitura comigo disso aqui. Depois você pega a canetinha. Objetivos ou princípios? Tanto faz. Universalidade da cobertura e do atendimento. A Seguridade Social atuará de forma universal para todo mundo. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Garantia de igualdade social. Eu vou tratar de maneira uniforme e equivalente populações urbanas e rurais no que diz respeito a benefícios e serviços. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Este, talvez, seja um dos princípios. Estes, talvez, sejam dois dos princípios de aplicação mais complexa existente hoje no Estado brasileiro. Seletividade significa seleção. Distributividade significa distribuição. Então, a Seguridade Social será seletiva na sua distribuição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que apesar de ela ter uma cobertura universal e atendimento universal, ou seja, a Seguridade foi feita para todo mundo, ela vai selecionar pessoas para atender. Vou voltar para você o exemplo da assistência social
o benefício de prestação continuada, benefício social de prestação continuada para idosos que nunca contribuíram para a Previdência. Eles vão receber um salário mínimo, sem nunca ter contribuído. Todo idoso? Não. Não. Há uma seleção. Só idosos miseráveis. Como assim, cabeça, miseráveis? Aqueles em que a renda per capita é de meio salário mínimo. Ou 1/4 do salário mínimo conforme a composição da família. Para e pensa em pessoas que vivem com 1/4 do salário mínimo por mês, cerca de R$300, 300 não, menos, né? Cerca de 240, 230 reais. Há uma seleção. E os outros idosos que têm precariedade financeira, se eles não estiverem nessa condição, eles não serão selecionados. Isso é seletividade. Seletividade na saúde pública é o que mais tem hoje no Brasil. Você se dirige a um posto de saúde ou uma unidade de pronto atendimento, UPA, né? E aí chega lá na UPA com... Ó, tô com uma dor muito grande aqui no meu estômago ou palpitação no coração. Aí alguém vai olhar para você, não é emergência, eu não vou te atender. Eu só atendo emergências. Olha a situação, é gente de braço quebrado, cabeça aberta, baleado, esfaqueado, tendo ataque cardíaco. Seu problema não é emergência, volta outro dia, volta outro mês de preferência. Isso é seletividade. O Estado brasileiro, quando estabeleceu esse princípio da universalidade, na sequência ele já entendeu que ele não daria conta de cobrir todos os serviços de seguridade social. E aí ele estabeleceu a seletividade como uma peneira. Nem todo mundo vai ser atendido. Não. Isso eu estou falando em relação às pessoas que não têm condição. Existem seletividades legais. Por exemplo, entre um adulto como eu e uma criança, a criança é atendida primeiro. Seletividade. Entre um adulto como eu e o idoso é atendido primeiro. Então, se você sofrer um acidente, provavelmente a criança vai antes de você. E o idoso vai antes de você. Você fica por último se você tiver viabilidade de vida, né? Se você tiver morto, você já fica por lá mesmo. Verdade. Isso é aplicado todos os dias nos serviços públicos do país. Irredutibilidade do valor dos benefícios. À medida que eu dei um benefício, eu não posso reduzir. Isso é uma garantia constitucional fundamental. Eu defendo até que isso é uma cláusula pétrea. Equidade na forma de participação do custeio. Como assim equidade na forma de participação do custeio? Eu só vou arrancar dinheiro do trabalhador, das contribuições previdenciárias? Não, eu vou arrancar dinheiro do empregador também. E aí a gente começa a enxergar o quanto custa caro no Brasil manter empregados. Mas não é necessariamente pelo valor da mão de obra, mas é pela incidência tributária em cima dela. O empregador paga o salário do seu trabalhador, do seu empregado. E desse valor que ele paga ao empregado, ele tem que fazer um desconto para mandar para a Previdência. Além disso, ele tem que pagar a parte dele, porque há uma equidade na forma de participação de financiamento. Perceba que o dinheiro sai da mesma origem, do bolso do empregador, do caixa do empregador. Ele só faz um registro contábil de que ele paga para aquele empregado um valor X, mas na verdade o dinheiro sai do mesmo lugar. Então fica muito caro para o empregador manter isso. Eu não tiro a razão dos empregadores, inclusive o empregador público, porque o Estado tem que pagar por esse financiamento da Seguridade Social, que é a contrapartida dele quando ele paga um servidor público. Diversidade da base de financiamento. A gente vai conhecer já já quais são as bases de financiamento de toda a Seguridade Social. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com a participação de trabalhadores, empregadores. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo
por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da LAC Concurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.